Tudo bem, pessoal? Graça e paz de Jesus. Nós estamos aqui na nossa aula de número 14, a última aula do nosso módulo da Escola Bíblica Dominical da IPI Alvorada, onde terminamos o tema Estudos no Sermão do Monte. E através deste estudo nós vimos aqui os ensinamentos de Jesus para os seus discípulos, principalmente de que é preciso haver uma diferença muito grande entre aqueles que professam, confessam, creem em Cristo Jesus e aqueles que não creem. Jesus sempre bate muito pesado nisso. E os seus ensinamentos, como nós vimos até agora, são ensinamentos que são muito profundos, não ficam apenas numa exterioridade da lei, mas são aplicáveis no nosso cotidiano de forma muito intensa e profunda. Sobre isso que nós falamos. E hoje nós estamos aqui com o tema: quem é esse pregador? Quem é esse pregador que fala com tanta autoridade? Por que os ensinos de Jesus se diferenciam dos demais? Por que essa autoridade existe sobre ele? É sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso último encontro, na nossa última conversa sobre o estudo no Sermão do Monte. Número 14 é essa aula que nós teremos no dia de hoje. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Este aqui é o nosso texto base, é o texto para a aula de hoje. Vamos lá prosseguindo. A singularidade dos ensinamentos de Jesus. Mateus poderia ter simplesmente registrado a grandeza dos ensinos de Jesus. No entanto, deixa explícita a intenção de denunciar a falibilidade dos ensinos dos escribas e fariseus. Ele ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Esta não é uma sentença isolada. Mateus está chamando a atenção para o detalhe de que as multidões estavam atônitas ou maravilhadas com a autoridade dos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus não eram apenas pregados, eles eram vividos. Jesus não apenas falava, mas ele se comportava de acordo com o que falava. Tinha autoridade para fazer isso. Jesus havia curado pessoas. Jesus tinha a presença do Espírito Santo em si, e por isso tinha autoridade também. E as pessoas ficavam maravilhadas porque até então elas tinham ouvido um discurso que era meramente formal, sem a presença do discurso na vida daquelas pessoas que pronunciavam, no caso, escribas e fariseus. Havia nele uma singularidade, uma peculiaridade jamais observada em alguém. Era a prática de ensinos certos que dava autoridade ao discurso de Jesus. Mas, tudo indica, Mateus pretende ir mais além. Ele provoca nos seus leitores uma espécie de curiosidade afirmativa quanto à identidade de quem profere o Sermão do Monte. John Stott interpreta esta parte do discurso de Mateus centrando a sua atenção na pessoa do Mestre. Portanto, a pergunta principal que se nos impõe não é o que fazer com estes ensinamentos, mas quem, afinal de contas, é esse Mestre? Esta foi certamente a reação daqueles que ouviram o sermão pregado. Quem é este que fala estas coisas com tanta autoridade? John Stott ele tenta ir para este caminho.
Não apenas a mensagem é importante, mas a figura daquele que fala, a figura daquele que ensina é importante, com essa autoridade toda que ele tem. E aí, John Stott ainda discorre de maneira magistral em torno desses 7 itens que estão aqui, que a gente acompanhou também aí, porque nós utilizamos o material de Stott para fazermos esta aula também junto com o livro Ser é o Bastante, de Carlos Queiroz. E ali diz assim, em primeiro lugar, a autoridade de Jesus como mestre, ele era obviamente um mestre da lei, conhecia muito da lei. Em segundo lugar, a autoridade de Jesus como o Cristo, como aquele que os profetas falaram que ia vir, e de fato veio, ele era o Salvador, ele era o Messias, o Cristo. A autoridade de Jesus como Senhor, sim, como Senhor a ser respeitado, Senhor porque foi enviado pelo próprio Deus. A autoridade de Jesus como Salvador, a autoridade de Jesus como juiz, justo juiz, a autoridade de Jesus como Filho de Deus e a autoridade de Jesus como Deus. São essas 7 características aí que John Stott discorre sobre a autoridade que lhe é devida a Jesus. Contudo, nós vamos aqui fazer uma pergunta um pouco diferente, para a gente dar andamento aí para o nosso estudo. Em que consistia a diferença básica entre os ensinos de Jesus e os ensinos dos escribas e fariseus? É essa pergunta que a gente vai se ater aqui um pouquinho. Os escribas e fariseus tinham um tipo de ensinamento e Jesus ressignifica todo este ensinamento. A gente vai ver nesta aula de hoje qual é a diferença básica ou as diferenças básicas que existem entre o discurso de Jesus e o dos fariseus. Em todo o livro, Mateus deixa evidente o propósito de fazer uma diferença, uma distinção entre os ensinos de Jesus e os ensinos dos religiosos dominantes dos seus dias. Somente Jesus Cristo poderia falar diferentemente deles. Somente ele poderia fazer isso. Nos ensinos de Jesus, a justiça do discípulo deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus. Os escribas, os fariseus e os saduceus formavam o sinédrio, principal tribunal judicial dos judeus. Eles julgavam desde questões familiares até questões políticas e religiosas. Ali se misturava muito as questões da cidadania, que hoje a gente separa, com as questões religiosas. Estado, religião caminhavam juntos, de mãos dadas. Portanto, havia uma intervenção direta na vida das pessoas através dos representantes da religião. E no Sinédrio isso acontecia, julgavam questões religiosas, questões que eram parte da vida da pessoa através do crivo da religião. Era isso que eles faziam, não é? Então, essa justiça do discípulo de Jesus Cristo, ela deveria exceder em muito essa justiça que era praticada no Sinédrio, porque é uma justiça que precisa ser uma justiça em que o amor fale acima de todas as coisas. E Jesus, nessas 13 aulas que você teve aí comigo, você pôde acompanhar que é um ensino que é muito mais profundo, muito mais intenso. Ele não fica na superficialidade, ele vai para a profundidade dos relacionamentos, dos pensamentos, da prática da vida cristã, certo? Só para se ter uma ideia do papel desses líderes, lembremos que Jesus foi condenado à cruz pelos critérios estabelecidos por eles. Quanto mais normas e mais leis, tanto maior será o domínio e controle dos líderes religiosos sobre as pessoas. E as leis vão adquirindo também uma espécie de soberania, inclusive sobre quem legisla. Eles começam, os religiosos, a se apossar da lei em benefício próprio. A lei que deveria ser utilizada como um meio da graça de Deus sobre as pessoas, agora era um meio muito mais de punição das pessoas do que utilizado com misericórdia. É por isso que Jesus intervém. Essa lógica não está correta. A gente precisa caminhar de outra maneira.
Os líderes religiosos necessitam manter a instituição e, para isso, precisam elaborar regras, normas e leis a fim de, com tais regras, assegurem o controle e o poder sobre as pessoas. A instituição tem também essa capacidade de, ao redigir as suas próprias normas e condutas, de fazer com que essas normas e condutas prevaleçam sobre a lei que foi criada. E a lei já não é mais para ser objeto de justiça e de prática da justiça, mas para benefício próprio, né? Ao olhar para o outro, ter um olhar de julgamento e não de acolhimento, e não de instrução, e não de amor, não é? Aprender, neste caso, significava, naquele momento, né, fotocopiar e obedecer ao que estava estabelecido. O aluno não interpreta, não avalia, não propõe, apenas copia, não pensa. Não aprender significa não enquadrar-se no esquema previamente estabelecido. Neste caso, aprender é assumir a forma, a norma como certa. E Jesus trabalhou nisso. Ele não só infringiu a norma, ele avaliou, denunciou a falibilidade de vários preceitos. Os ensinos de Jesus produziram transformações profundas e consequentes. Aquilo que Jesus faz é uma ressignificação da lei e da conduta que as pessoas tinham com relação à prática da lei. Ele ressignifica o comportamento diante da lei. Não quer modificar a lei, mas a forma como as pessoas olham para ela. Ele não apenas enxerga na lei e lê cegamente, sem pensar, sem refletir, mas nos ensina também, através disso, a olharmos e termos este cuidado de vermos o nosso comportamento diante da lei, certo? Além de outras coisas, Jesus foi condenado pelo conjunto de normas que ele infringiu durante o seu ministério. Ele não fotocopiou. Jesus subverteu, recriou, Jesus inovou, mas mesmo infringindo tantos preceitos legais, dizem as Escrituras que não se encontrou nele pecado algum. Jesus falou sobre as leis, criticou aqueles que faziam a interpretação da lei, mas nele não se acha pecado. Curou no sábado as pessoas que estavam no sábado, conversou com pessoas que não poderia, mas em nenhum momento ele deixa de ser aquilo que ele é, que é santo. Ele jamais deixa que o pecado se aproxime dele, que o pecado tome conta dele, que o pecado esteja nele. Em nenhum momento isso acontece. Os ensinos dos escribas e fariseus não lidavam com a erradicação do mal. Jesus, por outro lado, ensinava de maneira a criar condições de libertar as pessoas do peso da lei, por serem libertas interiormente das coisas pelas quais a lei pudesse acusá-las. Era nisso que a justiça excedia dos escribas e fariseus. No ensino de Jesus, o mal é erradicado na alma, é tratado antes de levar o indivíduo a tornar-se vítima de si mesmo, não é? É dentro do coração humano que precisa acontecer primeiro a ação da lei do comportamento, para que aí sim a prática seja diferente. Primeiro eu preciso mudar as intenções, as minhas ideias, as minhas preconcepções, para que depois sim eu consiga praticar algo diferente. Se dentro de mim as coisas não mudam, a prática também não vai mudar. Jesus constrói com os discípulos princípios e valores que formam limites de onde se pode chegar. Já os escribas e fariseus não tinham limites, eram intolerantes. Os escribas e fariseus priorizavam o ritual, vestiam-se de hipocrisia, eram habilidosos em buscar promoção pessoal, tirando proveito da fragilidade das pessoas. Desse modo, seus ensinos reduziam as pessoas a objetos dos sistemas e estruturas da religião. Seus ensinamentos, em vez de dar vida, procriavam a morte. É o que a gente fala. Jesus critica essa aparente santidade dos escribas e fariseus.
essa intolerância que eles tinham com relação àqueles que eram diferentes. A religião da época não estava mais gerando vida. As pessoas estavam literalmente se matando por conta de preceitos legais. E Jesus vai contra isso. O ensino de Jesus conduz o discípulo à libertação de todas as formas de opressão, inclusive do egoísmo, da tentação de criar qualquer expectativa que possa significar reconhecimento e prestígio diante de alguém. O discípulo é um pobre de espírito, não tem nada a perder e sendo totalmente despojado, não tem pretensão de ganhar coisa alguma. Sua justiça não se baseia em mérito próprio, confia exclusivamente na graça de Deus. Eu não tenho nada a perder, porque aquilo que eu tinha que ganhar eu já ganhei, que foi a salvação em Cristo, que é pela graça. Então eu não me importo mais se eu estou ficando bonito naquela situação, se eu estou querendo ter algum tipo de prestígio em determinada situação, eu não me importo mais com isso, porque a maior delas eu já tenho. Eu confio somente na graça do Deus vivo. O ensino de Jesus orienta o discípulo a consolidar sua fé e confiança em Deus, a lidar com a justiça partindo das motivações oriundas da alma. Eram estes detalhes que geravam confiança e apreciação das pessoas pelos ensinos de Jesus Cristo. Ele ensinava como quem tem autoridade, não só pela coerência do que dizia e falava, mas principalmente por falar e fazer a coisa correta. Jesus não apenas falava, ele fazia, ele vivia. E falava de coisas importantes, de fato importantes. Não ficava lidando com situações periféricas. Ele sabia que tinha pouco tempo. Ele sabia que tinha poucos homens. Ele sabia que o tempo que ele tinha nas suas mãos era pouco, e com isso ele precisava ser direto e se limitar a falar de coisas que realmente importavam. Jesus não ficava de firula, não ficava de conversa fiada, ele era direto. E por isso tinha autoridade, por isso dava às pessoas autoridade. Ok? Vamos aqui para a nossa segunda parte do estudo agora. Jesus ensinava a misericórdia de Deus. No capítulo 12, Mateus reúne um conjunto de acontecimentos para estabelecer outros aspectos da diferença entre os ensinos de Jesus e dos fariseus. O primeiro, nós iremos ver alguns aqui, tá? O primeiro acontecimento relata como num dia de sábado, os discípulos de Jesus famintos passaram a colher e comer espigas. Os escribas e fariseus questionaram essa atitude, achando que eles estavam violando o sábado. Olha aí. A religião exige sacrifício das pessoas através do cumprimento de rituais, oferendas, etc. Com isso, pessoas se beneficiam. Os devotos, por se sentirem aceitos no sistema, os sacerdotes pela incorporação da divindade, que lhes confere poder e controle. Era isso que estava acontecendo lá, mas é isso que acontece hoje também. As regras funcionavam para conceder aos sacerdotes do sistema o direito de fazer holocausto com os inocentes. Nos ensinos de Jesus Cristo, encontramos um paradigma diferente dos modelos religiosos. Jesus, ele não se interessa por um comportamento meramente religioso, ritualístico, cerimonialista. Ele se interessa, de fato, com a vida das pessoas. E nesse momento, os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei estavam muito mais interessados em fazer com que os rituais, as cerimônias fossem realizadas e as leis fossem cumpridas, do que enxergar no outro uma pessoa que precisava de ajuda.
Essa é a grande crítica. Uma das grandes críticas, não é? Deus envia Jesus para, de maneira misericordiosa e sacrificial, transformar pecadores em santos justificados. A sua entrega incondicional na cruz representa o gesto mais sublime de sua misericórdia. Os ensinos de Jesus se diferenciam basicamente em virtude da sua misericórdia. Quem oferta o cordeiro é o próprio Deus. Ele mesmo providencia o sacrifício. Jesus ensina seus líderes a serem servos, gestores do amor, pastores que agasalham como a galinha agasalha seus pintinhos. Jesus ele é cheio da misericórdia, porque ele vem em acolhimento a pessoas como eu e você, pecadores. E através do cuidado e do acolhimento, ele se mostra misericordioso como seu Pai também o é. O olhar religioso não é misericordioso. O olhar misericordioso, ele aparece em Jesus e não está presente no olhar religioso. O religioso aponta o dedo, o religioso acusa, o religioso julga. O olhar de Jesus é um olhar de acolhimento e de amor e de cuidado. É o amor que prioritariamente credencia a autoridade dos ensinamentos de Jesus Cristo. A doutrina dos fariseus desemboca no sacrifício de inocentes, enquanto o ensino de Jesus aponta para a misericórdia e propicia a vida em abundância. É isso aqui que nós vemos que Jesus, ele é misericordioso. Jesus ensinava a misericórdia de Deus. Sejam também vocês misericordiosos, como o meu Pai foi com vocês, como eu sou com vocês, não é? Segundo lugar aqui, os ensinos de Jesus priorizavam as pessoas e não coisas e propriedades. Isso aqui é para hoje. Isso aqui não é para aquele tempo, não. Hoje nós vemos muitas pessoas mais interessadas nos números, na objetificação do outro, que é tornar o outro como um objeto, coisa, do que vê-la com os olhos de Deus. E é isso que Jesus pede para a gente fazer. Olhar para as pessoas, como seres humanos que carecem do cuidado e do amor de Deus. No segundo exemplo, agora nós estamos aqui no segundo exemplo, Mateus mostra Jesus curando um homem da mão ressequida e sendo censurado pelos fariseus por estar fazendo este bem num dia de sábado. Jesus argumenta a sua decisão, mostrando que qualquer um deles cuidaria de uma ovelha que caísse numa cova. Mostra que os seres humanos valem mais do que os próprios animais. Nós temos aqui este exemplo, né, onde Jesus é recriminado porque cura alguém num dia de sábado. Ou seja, é mais importante obedecer à lei ou salvar uma pessoa? Ou curar uma pessoa? Ou dar dignidade para uma pessoa no dia de sábado? Mateus mostra Jesus curando um homem da mão ressequida e sendo curado pelos fariseus. Aqui, os religiosos tendem a banalizar a vida, teimam em esmagar a cana quebrada e apagar a torcida que fumega. Oprimem sem causa os inocentes, tripudiam, tiram proveito e se projetam usando da fragilidade e quebrantamento de pecadores penitentes. Jesus nunca se valeu da fragilidade das pessoas, nunca tirou proveito dos seus erros para se projetar como santo. Sua santidade e sua bondade dependiam exclusivamente dele. Você deve conhecer pessoas assim, eu espero que você não seja assim, de se gabar das suas virtudes diante dos erros das outras pessoas. De se gabar do que você é e faz diante de uma pessoa que comete algum tipo de erro na vida ou que pratica algum tipo de pecado. Jesus não se aproveitava disso para julgar as pessoas, para apontar o dedo. Ah, você pecou mesmo. Eu sou santo, você é pecadora. Não, Jesus não tinha por hábito trazer esta dinâmica dualística da religião. No terceiro exemplo,
Mateus registra a cura de um endemoniado cego e mudo. Ao verem Jesus agir, os fariseus murmuravam dizendo que Jesus agia pelo poder de Satanás. E aqui eu estou falando para vocês que Jesus ensinava ungido pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo ele curava, mas principalmente ele tinha autoridade. Neste caso, é o fato de que os fariseus não tinham dúvida do poder de Deus na vida de Jesus Cristo. Era lógico que Jesus tinha poder. Todavia, para evitar a projeção dele, mentiam com o intuito de confundir a mente das pessoas. É isto que Jesus denomina de blasfêmia contra o Espírito Santo. Os religiosos sabiam que apenas uma pessoa que vinha de Deus poderia fazer o que Jesus fazia. Mas mesmo assim mentiam sobre Jesus para evitar que as pessoas o adorassem, glorificassem, estivessem reconhecendo ele como Senhor e Salvador. É isso que Jesus vai falar ali da blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Sabendo quem ele era, mentiam sobre ele para que as pessoas não viessem até ele. Jesus reafirma nesta parte do texto seu poder sobre os demônios, anuncia este fenômeno como obra do Espírito de Deus e, portanto, como sinal da inauguração do reino de Deus. Ele é o Messias prometido que chegou e trouxe consigo as manifestações e sinais do reino de Deus. É isso que Jesus está mostrando ali e apresentou, né, como pessoa diante daqueles que estavam ali. Pelo Espírito, as verdades ensinadas por Jesus ficavam mais facilmente impregnadas na mente das pessoas, porque não era só por ele, era pelo Espírito. Principalmente no que diz respeito à confrontação dos poderes satânicos. Os ensinos de Jesus e sua palavra são suficientemente poderosos para banir as investidas do diabo. Ele tem autoridade para falar e agir diretamente dos religiosos de seus dias, pois tudo que faz sob o monitoramento do Espírito Santo. Portanto, Jesus não estava sozinho, ele estava com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que convence, que constrange, que consola, que está com as pessoas. E por isso o seu ensino era cheio de autoridade. Não havia como negar essa autoridade em Jesus, porque o Espírito Santo estava com ele, não é? Agora, nós vamos ver aqui uma última parte do nosso ensino entre o peso da religião e a leveza do Evangelho. O peso da religião praticada até aquele momento e a leveza do Evangelho, que é aquilo que Cristo traz de novo para os seus discípulos, ok? Capítulo 15 e 16 inclui o princípio de que a contaminação das pessoas não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro, é aquilo que contamina o ser humano. Mateus está escrevendo a uma comunidade cristã, vamos lembrar disso, né? Em formação e ainda sob forte influência do modelo religioso judaico. Romper com a dominação e controle destes líderes é, sem dúvida alguma, uma das principais intenções desse evangelista. Né? Mateus, como um narrador, como escritor destes textos, tem por intenção falar com uma comunidade que estava em formação e que era altamente, tinha na sua estrutura, na sua essência, a lei judaica, não é? Os escribas e fariseus buscam assumir a cadeira de Moisés. Procuram os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Era isso que eles queriam. Legislam e ensinam em função deles mesmos e não em benefício de seus seguidores. Jesus tinha autoridade para ensinar, pois ensinava como o autor de todos os princípios e leis estabelecidos por Deus. A Igreja Nova, a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, deveria existir como organismo vivo e dinâmico, participativo e criativo, comunitário, fraterno. Não é só para as primeiras pessoas. Não é só para os pastores. E aí nós temos aí também algumas coisas importantes depois
da Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal de todos os santos. Não são apenas os conhecedores da lei que podem se achegar a Deus de forma mais intensa, mais profunda. Todos somos chamados a nos relacionarmos com Deus. Não há nenhum tipo de hierarquia dentro do reino de Deus. Somos todos iguais diante de Deus. E por isso, não preciso sentar na primeira cadeira para parecer que sou o mais importante. Posso participar, e por isso a dinâmica do reino de Deus é onde todos participam de forma igualitária. Todos têm voz e vez, todos podem falar, todos podem participar, todos podem estar diante de Deus. Essa é a nova realidade. Os escribas e fariseus querem títulos e reconhecimento. Jesus colocou-se como irmão, amigo, servo. Deus não teve usurpação ou ser igual a Deus, em Filipenses. Sua identificação com a multidão dava a Jesus a autoridade de ensinar diferentemente dos escribas, porque ele era simples, servo, coração bondoso, disposto a servir. Os escribas e fariseus colocam fardos sobre os outros, mas não ajudam a carregar. Olha lá. Enquanto os líderes religiosos sobrecarregam as pessoas de pesos, regras, normas superficiais e pesadas, Jesus propõe um fardo leve e um jugo suave. Nisto, seu ensino tinha relevância e podia maravilhar as pessoas. Não era uma lei pesada de Jesus. Ela é difícil de ser praticada, mas não é pesada, ela não oprime. A lei oprimia, e o evangelho de Jesus, ele liberta das cadeias da opressão. E muitas vezes essa libertação que nós hoje precisamos ter é porque muitos de nós está preso numa dinâmica religiosa e não numa dinâmica do evangelho do reino de Deus. E por isso ainda o evangelho faz sentido, porque nós muitas vezes precisamos ser libertos deste espírito religioso, de achar que somos melhores, de apontar o dedo para os outros e não olharmos para nós primeiro. De achar que as nossas intenções são boas e puras, o que não é verdade. Os escribas e fariseus ensinam e não cumprem o que ensinam. Óbvio, né? Jesus ensina o que faz e faz o que ensina. E como já vimos, Jesus ensina o que é correto e relevante. Fechou. Os escribas e fariseus coam um mosquito e engolem um camelo. Olha lá. Jesus referia-se ao fato de que... Deixa eu aumentar aqui para vocês. Jesus referia-se ao fato de que os fariseus e escribas cumpriam regras superficiais, como dar o dízimo de pequenas hortaliças. Verso 23, alguns comentaristas dizem que eles pesavam até as raízes da hortelã e censurar quando alguém não lavava o exterior de um copo e não levava em consideração questões sérias, como a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus centrava seus ensinos nessas questões mais importantes. Justiça, misericórdia e fé. Queriam fazer bonito com o dízimo para aparecer para os outros, mas no seu íntimo eles não tinham isso. A prática da justiça, da misericórdia e da fé. Certo? Jesus tem autoridade para construir os paradigmas da vida. Usou da melhor didática a fim de que todos possamos compreender e nos comprometer. A todos que têm usufruído da chance de ouvir e ler os ensinamentos de Jesus, cabe a responsabilidade de responder positivamente. Nós sabemos das coisas de Jesus, dos seus ensinamentos, e, portanto, agora nós precisamos praticar. Ele foi muito didático, Jesus, ele nos ensinou de forma clara, simples, com parábolas, com histórias. Nós temos essa responsabilidade de fazer agora o que com isso que aprendemos de Jesus? Qual é a nossa responsabilidade? Ser discípulo de Jesus Cristo depende da convocação que ele faz e concretiza-se quando livremente respondemos sim ao seu chamado. Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue.
cada dia assuma a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, assumir a sua cruz e seguir. Você tem feito isso? Está disposto a fazer isso? Como você vai fazer isso? Não é? Jesus ensinou com muita clareza e profundidade nossa responsabilidade. Com muita profundidade, desculpa. Nossa responsabilidade é ouvir e praticar seus ensinamentos. Absorver e expressar o compromisso de segui-lo incondicionalmente. Esse estudo foi resumido nesta frase. Jesus ele nos ensina através do Sermão do Monte. Claramente, pedagogicamente, didaticamente. Agora a nossa responsabilidade é ouvir e praticar. Tentar colocar isso no nosso íntimo sozinhos? Claro que não. Com a nossa própria vontade? Claro que não. Através da ação do Espírito Santo de Deus. E a minha oração é que você consiga fazer isso. É que eu consiga também fazer isso. Seguir os ensinamentos de Jesus, praticar os ensinamentos de Jesus até o fim. Até o fim. E aqui nós terminamos o nosso módulo, as nossas 14 aulas sobre o ensino do Sermão do Monte. Eu espero que você tenha apreciado isso, este estudo, espero que você tenha aprendido de Deus, como você pode se comportar diferente na sua vida e no seu olhar, no seu comportamento, no seu pensamento. Tá bom? Nas próximas aulas, nas 3 próximas aulas, para encerrarmos aí o mês de novembro, nós teremos este tema: fé, esperança e amor. No primeiro domingo, domingo que vem, nós iremos falar sobre fé. No outro domingo, iremos falar sobre esperança. E no último domingo de novembro, falaremos sobre o amor. E por que é tão importante nós compreendermos estes 3 termos na ótica cristã e nos dias que nós estamos passando. Tá bom? Fica o convite já para você, não deixe de assistir. Espero que Deus tenha te abençoado e que Ele te abençoe agora com esses próximos ensinamentos. Tá bom? Um forte abraço para você, até a próxima, que Deus te abençoe. Até mais.